Olá, eu sou Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o dia da liberdade. Foi com essas palavras que a Bahia despertou no dia 12 de agosto de 1798, quando do estopim de um dos mais importantes episódios históricos da história do Brasil, a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, como foi conhecido esse episódio, pelo seu forte caráter popular. Quem eram os conjurados e o que eles queriam? Tá aqui hoje a pessoa que melhor pode responder essas questões e outras para a gente, professora Patrícia Valim, professora de História da Universidade Federal da Bahia. Obrigado pela sua presença aqui no BDF Entrevista, viu? Um prazer te receber hoje. Olá, bom dia, Lucas. Bom dia a todas as pessoas. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Perfeito. Professora, o seu trabalho talvez seja um dos mais importantes, um trabalho seminal, para a gente entender um pouco o caráter social, né, da Conjuração Baiana. Durante muitos anos foi tratada como uma revolta, uma conjura essencialmente popular. Mas o seu trabalho vem mostrar para a gente, a documentação que a senhora acessou, que na verdade tinham outros grupos sociais envolvidos também na conjuração, como camadas também da elite, né? Quem eram essas pessoas quais eram as intenções desses grupos envolvidos na conjura? Bom, essa pergunta é de milhões, né? Porque é a Claro. pergunta que define. Não, estou brincando, mas a Conjuração Baiana, né? Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, Movimento Democrático Baiano, Sedição dos Mulatos, enfim, há toda uma disputa política em relação aos nomes, né, desse movimento, e o nome tem a ver com a sua pergunta, que é a composição social desse evento. Durante 2 séculos, né, século XIX, século XX, a gente tem uma série de pessoas, historiadores e historiadoras, tratando desse tema, e todo a análise historiográfica, obviamente, de um movimento, né, que se pretende revolucionário, que se afirma como revolucionário, né, Animai-vos, povo bainense, que está para chegar o tempo feliz da liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. E no outro boletim eles afirmam assim, deliberadamente, o povo bainense ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. Então, Uhum. há nominado ali, há qualificado o que eles estão pensando, né? Então, o vocabulário é muito interessante. Agora, o interessante é como é que cada grupo social pensa o que é revolução. Então, como você disse, né, eu estava aqui conversando com você, durante 2 séculos, então, houve, por razões distintas, né, o entendimento de que a Conjuração Baiana ela é um movimento que contou com camadas populares da sociedade, né, da Bahia no final do século XVIII. No século XIX, para desqualificar o movimento, né, ligando as camadas populares a uma ideia de nação republicana. Então, um deles, por exemplo, o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, eu vou citar o que ele diz, né? Ele chama o movimento de a conspiração de João de Deus, que é um Uhum. dos acusados que foi esquartejado, enforcado, esquartejado, e ele usa isso para desqualificar o movimento, que era um alfaiate, pardo, forro, né? Forro Claro. nascido escravizado e que comprou a sua liberdade, a sua carta de alforria ao longo, né, da sua vida. Então, e por que ele faz essa operação historiográfica? Porque ele escreve isso em 1862, então, numa época do Segundo Reinado, né, no qual a Uhum. política do Pedro II já estava muito criticada. Então, ele vai ligar um projeto de nação de viés republicano às esferas mais baixas, aos setores mais baixos da sociedade, para desqualificar. Então, ele Claro. vai falar um movimento, né, um conciliábulo, estou citando, das fezes da sociedade, que começou nas ruas e acabou nos botequins. Então, ele inclusive, inaugura uma tradição enorme de líderes populares que são desqualificados, que têm os seus projetos políticos e suas práticas políticas desqualificados como bêbados e pessoas que, né, não estão na sua capacidade de raciocínio, portanto, na sua humanidade, né, aptas a pensar aptas a pensar a política e exercer essa capacidade de fazer política. Então, no Claro. século XIX, há toda uma desqualificação e criminalização do exercício político dos setores baixos da sociedade. Quando eu digo setores baixos, estou dizendo, então, né, homens livres,
homens livres pobres, homens libertos, forros pobres, pardos e negros e pessoas escravizadas. Então, a gente tem um conjunto de 11 pessoas escravizadas que participaram. E tem uma camada muito grande, de fato, de homens forros e livres, pobres, mulatos, né, nos termos da documentação da época, pardos hoje, que tem projetos distintos, inclusive com um grupo de poderosos, né, que um contemporâneo da época da Conjuração Baiana, o professor de língua grega Luiz dos Santos Vilhena, qualifica de corporação dos enteados. Né? O enteado é aquele que é quase filho da família, né? Tem proximidade com o pátrio poder da casa, que é o pai, e no caso do absolutismo é o rei, mas não é o filho, né? É quase filho, né? Que é o caso das pessoas da capitania da Bahia na época em relação à sede da coroa portuguesa que ficava em Portugal, né? Então, a gente tem aí... Né, e temos também as mulheres, né? Estou soltando um artigo agora inédito, de uma pesquisa inédita, no qual eu mostro o papel de 11 mulheres e 2 crianças da Conjuração Baiana. Então, vou aqui... muito interessante. Então, se a gente começar, não sei se eu posso fazer isso, mas pegar por setores quais são os projetos mais ou menos deles, né? Todos eles, naquele momento, vivenciavam uma crises conexas, né? Muito próximas, não iguais, mas numa conjuntura de crises conexas como a gente vive hoje. Então, crise econômica, crise, né, nas relações dos arranjos, né, do escravismo naquela conjuntura. A Bahia, a capital, foi sede, né, do vice-reinado durante muito tempo, até meados do século XVIII. Portugal, né, durante o período de reformas de Pombal, ele abole a escravidão em Portugal, ao tempo em que ele recrudesce o regime nas suas colônias, né, nos seus domínios ultramarinos, sobretudo no território do Brasil, não é Estado ainda, mas especificamente na Bahia, por uma série de razões que eu vou contar ao longo da nossa conversa. Então, a gente está vivendo o seguinte, né, essas informações chegavam muito rápido, diferente, né, do que as pessoas imaginam, questão de uma semana, dias, pouco mais de uma semana. Então, todas as pessoas sabiam dessas questões. Então, para os proprietários de terra, senhores de engenho e de pessoas escravizadas, o fim da escravidão em Portugal era um problema, porque esse decreto, com sua lei regulamentar, previa que qualquer pessoa escravizada que chegasse no porto de Lisboa ou da Ilha da Madeira, em Funchal, já era considerada livre, já conquistaria sua carta de alforria. Então, você tem um fluxo de fuga de pessoas escravizadas em embarcações, né, dos produtos de exportação, circulação, produção, circulação e consumo, querendo ir para a sede da coroa portuguesa. Então, o setor dominante está muito preocupado com isso, né? Os escravizados, Caio Prado cita que a população escravizada era a mão, os pés, né, dos senhores de engenho, e coberto de razão. Então, isso acabou, eles pressionam... Claro. Não, isso acabou influenciando muito a conjuração, porque há uma historiografia que insiste, claro, na influência francesa, né, na conjuração baiana, com os ideais iluministas, mas acaba que, queria até te perguntar, o quanto que as relações metrópole-colônia foram muito mais determinantes, talvez, para o início do movimento do que essas ideias, as traduções de Voltaire e Rousseau que se faziam nos clubes maçônicos, né, os panfletos. Responde muito mais a uma dinâmica, talvez, política-econômica da relação entre metrópole e colônia, né? Eu adorei sua pergunta. Assim, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né, Lucas? Eu já falei com várias pessoas, nunca ninguém me fez essa pergunta, juro, assim, para você. Por que ela é importante? Porque essa leitura de que a influência das ideias francesas, né, inclusive tem esse título, do meu ponto de vista, é muito equivocado, porque, primeiro, que a ilustração francesa não é a mesma que a ilustração portuguesa. A ilustração portuguesa ela é uma ilustração de viés católico, né? Não teve nenhum rei em Portugal que foi guilhotinado, por exemplo. E a comparação me parece muito equivocada, inclusive. É óbvio, né, que você tem o diálogo entre tratadistas portugueses com tratadistas franceses, né? Você tem um intercâmbio intelectual muito grande. As reformas de Pombal, como eu disse, né, elas foram pensadas para que Portugal, que era considerado o atraso,
né, entre as nações importantes daquela época, se modernizasse. E a abolição da escravidão, nesse sentido, não é porque eles eram, nossa, abolicionistas, não, é porque a presença de pessoas negras na corte, né, em Lisboa, era um sinal de atraso. Então, tem toda uma historiografia que vai pensar o atraso, não só sobre a partir da Conjuração Baiana, mas equivocadamente sobre o passado brasileiro. A gente pode voltar a isso. Né? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, veja, a Conjuração Baiana ela reforça o poder absolutista. Ela dá um fôlego para o poder absolutista. Claro. Porque a partir de um desafio imposto para as autoridades locais e as autoridades régias, há toda uma renegociação com os setores dominantes, ao tempo em que você entrega os setores intermédios, homens livres, pardos, pobres, milicianos, que é diferente do que é milícia hoje, né? Soldados e alfaiates, e ao tempo em que você tem um outro acordo com as pessoas escravizadas. Então, você tem soluções de compromisso que vão fortalecer o setor dominante da capitania da Bahia, que, ao fim e ao cabo, é o que dá base de sustentação para a relação de exploração e dominação coloniais. Então, por que é importante a gente pensar, e isso mesmo que você fala, né? O vocabulário é francês, mas é francês a partir de uma leitura muito, muito própria das crises conexas que estavam acontecendo no final do século XVIII, e a partir da leitura dos tratadistas portugueses dessa crise. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A ilustração portuguesa, como eu disse, ela é de caráter, ela é uma articulação muito sofisticada entre razão e fé. Portugal, assim como a Espanha, eles são estados absolutistas católicos, as tais monarquias católicas, que é completamente diferente da França e da Inglaterra. Né? Então, tem suas particularidades. Então, por exemplo, o iluminismo, a ilustração portuguesa, a razão, ela é um advento para pessoas agraciadas. Então, há um pacto com Deus de que apenas algumas pessoas agraciadas teriam essa graça, o acesso à razão, né? Teriam a capacidade de raciocinar. Isso é muito sintomático, paradigmático do que da nossa história. Né? O que significa isso? Significa que você tem, está falando de um território do Brasil, de uma relação colonial, no qual o acesso à universidade, à faculdade, né, direito, nem mesmo direito canônico, né, lá é vedada a totalidade da população. Então, a gente vai ter imprensa livre, por exemplo, só em 1808. Então, qualquer capacidade de elaboração política é criminalizada para além do setor dominante. E mesmo entre o setor dominante, não eram todas as pessoas que tinham acesso a isso. Então, é preciso dizer. Então, a ilustração portuguesa, ela radicaliza a desigualdade. E ela tem um caráter muito prático. Ela tem um caráter no qual a teoria é pensada para dinamizar a exploração colonial. Então, ela tem um caráter. Então, você tem a criação de direito natural. Então, tem todo um projeto de modernização do direito, isso é importante, a gente pode voltar a isso, até porque foi a partir dessas reformas que se pensou as investigações e como é que chama? A punição desses homens, né? E você tem, então, faculdades, cursos em nível de ensino, né? O equivalente hoje à faculdade, então, sobre química, física, para explorar minas de ouro, é todo um processo, né? Para que haja um resultado muito rápido e imediato da obtenção de lucro numa escala que já estava dando sinais de esgotamento. Né? Para embasar, justificar e dinamizar justamente essa lógica colonial. Professora, voltando agora para os objetivos da conjuração, né? A gente vinha falando dos sentidos da palavra liberdade, essa sedução, né? Que é para citar aí também a obra do Istvan, né? Do Istvan Yankees, sedução da liberdade, que tem vários sentidos essa palavra ali nesse momento, mas também haviam outras pautas, né? O abolicionismo, a república e o separatismo. Queria que a senhora passasse um pouco por essas reivindicações e como que dá para a gente compreender essas pautas, essas agendas em 1798, num país em situação colonial, numa província ali localizada na Bahia, né? Como é que a gente compreende essas categorias, esses conceitos?
Olha, então cada setor social vai elaborar esses conceitos de maneira distinta, né? Então, o setor dominante, em razão das reformas, né, ele vai propor mudanças, né? A coroa portuguesa propõe mudanças que abalariam o fato de que comprometeriam a manutenção do setor dominante da capitania da Bahia e, portanto, né, como correspondente local, para obtenção de superlucro, acumulação de capital, mesmo falando de acumulação de capital, e poder, né, e acesso a cargo. Né? Lembrando que capital aí inclui cargos, né? Eles compravam. Você tem um processo de patrimonialização de cargo também. Então, eles começam a questionar pela primeira vez na Bahia a própria condição colonial, e isso é muito sintomático, por isso é conjuração, não é um motim, não é uma revolta qualquer. Então, você tem uma mudança na qualificação, por isso é um caráter revolucionário. Se questiona a própria relação de dominação colonial. Isso, porque é sistêmico, portanto, né? exatamente, mas não significa necessariamente um projeto de ruptura com Portugal. Você questiona para melhor. Tem uma frase de um governador que eu gosto muito que é resistir ao rei para melhor servi-lo, né? Que é muito caráter do setor dominante da capitania da Bahia. Não interessava para eles a independência naquele momento, até porque qualquer projeto de independência nesse período ela é local, ela é em termos de capitania. Não há uma dimensão, como a gente entende hoje, de nação, Estado-nação. Claro. Né? Portanto, como local, elas não teriam condições, a Marinha Mercante não teriam capacidade, né, de articular politicamente, de se incluir numa conjuntura diplomática muito conflituosa com a França e com a Inglaterra para competir em termos de, sobretudo, tráfico de pessoas escravizadas, que é o que dá mais lucro, que é o que coloca, que é o que diferencia a escravidão antiga da escravidão moderna, é escala. Por meio do tráfico né, o tráfico atlântico, você tem uma outra dimensão, por isso que não é só escravidão, é escravismo, que é sistêmica, no qual as pessoas ganhavam muito dinheiro, você tem um acúmulo de capital enorme a partir do tráfico. Desculpa até te interromper, eu queria só aproveitar esse gancho que a senhora traz, assim, não dá para a gente pensar num Estado-nação, tem que pensar numa lógica de capitania. Mas há uma construção também a posterior de que a Inconfidência Mineira, talvez como esse embrião da independência brasileira, a Conjuração Baiana como um episódio importante de um processo de independência, Confederação do Equador, estou aqui pensando em alguns episódios e depois ali na Guerra na Bahia e a declaração do 7 de setembro. Quanto que isso é uma construção, é um pensamento positivo ainda, uma história de um escalonamento da história, né? E o quanto que isso de fato... É um crescendo, isso, uma história meio positivista até, ou quanto que de fato há um processo que dá para a gente talvez pescar elementos que configurem um processo? Olha, bom, respondendo muito diretamente, você tem uma historiografia a partir da década de 50, do século XX, 1950, que a gente chama de historiografia, né, nativista, eu escrevi sobre isso, que vai pensar a revolta de Beckmann, no século XVII, como um crescente tomada de consciência da situação colonial de exploração e dominação. Não é, né? É isso que eu estou dizendo. Então, a gente tem pessoas que estão falando de ruptura com Portugal, a gente tem pessoas que estão falando de ruptura com Portugal. Isso é estrutural? Isso é a força hegemônica do movimento? Não, não é a força hegemônica do movimento. Então, como eu disse, tem uma lógica de resistir ao rei para melhor servi-lo. Você abre canais de negociação com a monarquia, com a coroa portuguesa, para manutenção dos seus privilégios e, inclusive, ampliação dos seus privilégios, que aconteceu com o setor dominante da capitania. Então, para esse setor, né, dominante, esses homens poderosos que têm muito dinheiro, né, e estão ocupando cargos na administração da capitania da Bahia e com influência em África, em Angola, Golfo da Guiné, inclusive em Portugal, a ideia de liberdade é que eles pudessem escolher e pudessem sentar à mesa de negociação com a coroa portuguesa. A gente não quer mais receber ordens de cima. Aliás, a Bahia nunca recebeu ordens, sempre questionou as ordens da coroa. Então, isso é uma questão. Eles querem a ruptura de fato? Até o momento, nenhum documento me possibilita afirmar isso. Então, isso é uma coisa. Com os setores intermédios, o que eles estão querendo? Qual que é o conceito de liberdade deles? Uma vez que eles são livres ou libertos já. Livres e libertos. Né? Tem uma questão de mobilidade nas estruturas
dos regimentos militares. Então, há um regimento de homens pretos, né, comandados por um homem branco. Então, o que eles estão negociando? Eles estão negociando, primeiro, soldo diário, né, um tratamento humanizado, porque eles eram absolutamente tratados, né, com muita violência, alimentação, não, uma alimentação que de fato possibilitasse o desempenho da função deles, e mais, eles estão reivindicando que os seus regimentos fossem comandados por um deles, para que houvesse, olha que interessante, a possibilidade de todos eles concorrerem a postos de comando. Isso é muito interessante, porque junto com essas medidas do Pombal, havia um regimento que previa que regimento de homens pretos, regimento de homens pardos seriam comandados por essas pessoas. Mas no final do século XVIII, no Ministério do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, eles barraram isso. Então há uma revolta muito grande sobre isso. Então, isso é uma coisa. Os escravizados, né, embora não estejam nomeados, né, nos tais boletins manuscritos que afirmam a existência de 676 pessoas adeptas ao movimento, e era muita gente mesmo, né, muita gente foi mobilizada para esse movimento, a gente tem escravizados, pessoas escravizadas, proprietárias do setor dominante, a tal da Corporação dos 20 anos, que participou do movimento. Não por acaso, o secretário de Estado, que é um dos homens mais ricos do território do Brasil todo, da capitania da Bahia mais ainda, que é o José Pires de Carvalho Albuquerque, herdeiro do Morgado, imagina, o Morgado, terras anexadas, né? É latifúndio na sua dimensão maior, né? Claro. Ele passa na casa dos seus colegas e pega, né? Então, ele faz aquilo que está na documentação com o nome de pronta entrega de escravos. Então, eles entregam seus escravos, as pessoas escravizadas, né, de suas propriedades, à justiça, como forma para que eles, nos depoimentos, afirmassem que eles não estavam praticando crime de lesa majestade, estavam questionando o Estado, né, criticando o rei e, portanto, questionando o Estado absolutista. Né? Então, eles queriam a liberdade. Os milicianos, né, esses homens dos setores intermédios, fizeram uma pergunta muito sofisticada para eles, é muito interessante, para que eles pudessem participar do movimento. A pergunta é: estima a liberdade e se forro? E eles respondem que sim, obviamente. Né? Então, claro. eles estão pensando na liberdade deles, estão pensando na liberdade deles. Há um projeto de fim da escravidão na Conjuração Baiana? Do meu entendimento, não. Há e não há. Há um projeto de liberdade das pessoas envolvidas, né, de alforriar as pessoas envolvidas, tanto é que a pergunta comprova isso, a documentação também. Por outro lado, os setores intermédios, então João de Deus do Nascimento, né, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino, né, e Luiz Gonzaga das Virgens, que são os 4 mártires, né? Isso, são considerados mártires hoje. Eles têm um projeto de... eles têm um projeto, não, eles convidam, né, eles contratam, né, 200 pessoas escravizadas ao preço de 2 patacas para, como se fosse um exército mercenário para lutar na revolta, né, para a luta armada da revolta. Isso não se efetiva porque eles são denunciados antes. Né? Então, veja, há uma contradição, é muito interessante que o limite e a possibilidade do entendimento sobre liberdade, nesse final do século XVIII, é o próprio escravismo. Né? Claro. Então, como sobreviver, eles têm essa discussão, como sobreviver uma sociedade escravizada. Né? E eu acho que é interessante, Lucas, se você me permite, retomar aquilo que eu comentei aqui sobre a abolição da escravidão em Portugal. Né? Porque ao tempo que eles proíbem, acabam com a escravidão em Portugal, né? Para que pessoas que circulassem na cidade fossem livres e libertas, né? Portanto, no entendimento dele, brancas, né? Há uma necessidade de branqueamento, a ideia de branquitude, aqui é um anacronismo, né? Esse termo não existe na época, mas o conceito, a ideia assim,
ligado à modernidade, ao tempo em que pessoas escravizadas, negras e pardas, ligado ao atraso. Né? Isso tem uma longa tradição, inclusive na historiografia de esquerda, né, do Brasil. Um equívoco. Mas o fato é, quando se proíbe em Portugal, a própria coroa portuguesa, por meio de seus ministros, né, criam outros mecanismos, outros dispositivos legais para facilitar a compra de pessoas escravizadas por todos os setores. Olha que crueldade e perversidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa escravizada, um homem, né, em idade de alta produção no engenho, a gente está falando de jornada de trabalho de 14, 16, tem casos de 18 horas, em condições muito desumanas, e não só da Bahia, né? Porque dá todo um período para se plantar a cana-de-açúcar. Então, a gente está falando de um verão grande. Então, o preço médio era em torno de 500, 600 mil réis. Né? O que começou a acontecer é o seguinte, a coroa portuguesa ela isenta tarifa alfandegária, há uma negociação sobre o frete das embarcações do tráfico de pessoas escravizadas, de sorte que, de maneira que, não é sorte, mas de maneira que as pessoas escravizadas que eram sequestradas em África, que chegavam no porto daqui da Bahia, cidade da Bahia de Salvador, o preço delas passou a custar muito menos. Né? Então, quais são essas pessoas? Pessoas com alguma doença, pessoas que sofriam algum tipo de intercorrência durante, né, a crueldade do tráfico, e que chegavam ao porto da Bahia, cujo valor, né, de aclimatação é muito cruel falar isso, mas é isso, muito baixo. Muito então, baixo. a gente tem isso é tão paradigmático, Lucas, que ao final do século XVIII há um trabalho da Daniele Santos aqui na Bahia, uma tese importantíssima, que mostra que 219 escravizados, pessoas escravizadas, eram proprietárias de outras pessoas escravizadas, cuja posse era reconhecida na justiça. Olha que louco isso. Sim. Então, isso tem um impacto no cotidiano dessas pessoas, no cotidiano das cidades, né? Mesmo nos locais mais afastados, enorme. Porque o que significa o seguinte, todos os setores da sociedade passam a depender da escravidão. Do escravismo, Professor, né? eu queria falar um pouco das punições agora, não só dos 4 mártires que a gente já citou aqui, que foram enforcados, esquartejados, né? Um pouco, muito parecido com o que aconteceu com Tiradentes, né? Na Inconfidência Mineira, tiveram seus restos expostos pela cidade, espalhados pela cidade, mas também outras punições, né? Tem o uso do degredo, enfim, essas táticas que a metrópole, que o sistema colonial utilizava. O que dá para a gente depreender disso, né? Da punição tão severa e tão... um caráter disciplinador também, né? De moralizante disciplinador para a sociedade, né? É um caráter de punição exemplar, né? Aquilo que Foucault tratou tanto em suas obras, né? Sobretudo vigiar e punir. Mas, se você me permite, só retomar uma última coisa, que é o projeto das mulheres, né? Que também participaram e não estavam ativamente, mas estavam na retaguarda do movimento no sentido de garantir a comunicação toda do movimento, né? Então, você tem 11 mulheres ali muito ativas, algumas metade, né, a maioria branca, com alguma posse, não rica, mas também não, né, no sentido das mulheres mais pobres, negras e pardas. Então, há todo um projeto delas também de luta por direitos e, né, luta pelo exercício, né, pelo direito de fazer política. Então, a gente pode voltar a isso. Bom, as punições, elas têm um caráter muito seletivo. Né? Primeiro, tem uma diferença, Lucas, entre a punição da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana, que é a Inconfidência Mineira o processo ocorreu na Casa da Suplicação em Portugal. E a coroa portuguesa é muito inteligente, a despeito das piadas, né, que foram feitas dos portugueses ao longo, né, dos séculos, porque eles perceberam o seguinte, quando o processo ocorre em Lisboa, você perde a capacidade de negociar localmente com todos os setores envolvidos. Então, há uma complicação nisso. Né? Tanto é que a Conjuração Baiana não é em nenhum momento qualificada de inconfidência. Caso fosse qualificado de inconfidência, era na Casa da Suplicação. Então, essas questões jurídicas elas são fundamentais para a gente entender todo o rolê
né, de punição e de negociação e de solução de compromisso com os setores, né, dominantes. Então, isso para dizer, foram 2 processos que na época eram chamados de devassas, que ocorreram e duraram 1 ano. Né? Então, a partir do 12 de agosto de 1798, no mesmo dia das denúncias, né? Eles foram denunciados por pessoas do movimento e que se deram muito bem com a denúncia. Então, havia toda uma lógica de premiação, né, da delação premiada, que não é novidade dos tempos atuais, já tinha, né, desde o antigo regime. E, então, as autoridades do Tribunal da Relação da Bahia, que é o equivalente hoje ao nosso Supremo Tribunal Federal, abrem as investigações em parceria com o governador, né, da Capitania da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, e começa, então, uma caça, uma verdadeira caçada aos que eles chamavam de cabeça do movimento, e rapidamente se chega, então, eles fazem exames de comparação de letra, dos boletins manuscritos e tal, se prende, né, o Domingos da Silva Lisboa, que não é o Domingos da Silva Lisboa que a gente conhece, mas era um escrevente no Tribunal da Relação da Bahia, e depois de um tempo eles percebem que não era ele, mas que eram, então, os que estavam, eram muitas pessoas foram presas, quase 40 pessoas, 36 pessoas foram presas de fato, mulheres foram presas, inclusive, e eles chegam aos 4 acusados, como eu disse, que hoje, né, fazem parte dos heróis, a partir de delações premiadas e de ouvir dizer, que era uma técnica muito complicada de comunicação oral de uma população predominantemente analfabeta. Né? Então, tem um livro ótimo sobre isso, que é a Comunicação Social, né, da Conjuração Baiana de 1798, do Dorival Matos, se não me engano. Né? Desculpa se eu errei o nome do autor. Então, as punições, elas vão... então, o setor dominante negocia com as autoridades, tanto local, obviamente, com a coroa portuguesa, se dá muito bem, né? Volta com pacados, amplia o seu patrimônio, os seus cabedais. Isso é constatado a partir da análise dos Montemores, né? A soma total de bens dos testamentos. O setor intermédio, então, é o que mais é comprometido, porque as pessoas escravizadas, caso elas fossem enforcadas, esquartejadas, isso significaria um prejuízo para os seus proprietários, que eram o setor, né, dominante, mas alguns são, no primeiro momento, condenados ao degredo, mas têm as suas penas revertidas para 500 açoites, né, como se fosse pouca coisa, 500 açoites, claro, né, no Pelourinho, aqui de Salvador. De qualquer forma, o degredo era a expulsão, o retorno para o continente africano, nesse caso. Não só era para o continente africano, mas você tem também, no caso da Conjuração Baiana, é interessante que alguns dos escravizados do secretário de Estado, o José Pires de Carvalho Albuquerque, eles foram condenados a degredo para o atual Porto Alegre. Então, São Visconde de São Pedro, Visconde de São Pedro. E ali Buenos Aires, porque ele tem negócios ali de contrabando, porque a coroa espanhola não tinha pessoas escravizadas, africanos escravizados. E a capitania da Bahia e as demais capitanias do território do Brasil não tinham dinheiro de contado, não tinha moeda, não tinha né, metal, então havia, e a coroa sabia disso, obviamente, né? Nada, a coroa sabia de tudo, é isso. Então, você tem alguns para a África, eu descobri depois, e eles não morrem no degredo, depois a gente pode voltar a isso, um deles, né? Manuel José de Vera Cruz, que ele vai virar um figurão das Ilhas de São Tomé e Príncipe depois. Ele é o pai do barão da Aguizé, né? Que é uma pessoa, um barão negro, muito interessante essa história. E, então, os 4 e todos os demais setores intermédios, então, professor, Cipriano Barata, que nem tem tanto papel importante, mas estava ali, né, tem papel importante nas revoltas várias do Recôncavo Baiano, né, um orientando de doutorado já defendeu a tese dele, o Flávio, mostra isso. Né? A Conjuração Baiana, ela tem o seu núcleo na cidade, né, na capital da capitania, mas há uma série de revoltas no Recôncavo, enfim, né? O título da tese dele é Bahia em Transe, inclusive, que é um transe, o argumento dele, ele analisa o transe, né? Por que as pessoas estão se revoltando tanto, né? E há uma mudança muito forte disso.
uma radicalidade nas lutas mesmo, né? E eles, então, há toda uma costura, uma negociação política ao longo das investigações, no sentido de excluir a participação dos setores de homens, né, poderosos da capitania e, já logo na origem, costurar, circunscrever a participação, os líderes desse movimento aos homens dos setores médios e baixos. Claro. Professora, queria te perguntar um pouco se a senhora conseguisse resumir em poucas palavras o legado da Conjuração Baiana, né? Porque a gente tratou aqui no começo da entrevista sobre um pouco essa historiografia oficial que qualificou como sujeitos de ínfima qualidade, lembro aqui do Weinhagen, né? Falando que eram sujeitos de ínfima qualidade, uma revolta socialista, ele chega a dizer, como se um caráter pejorativo até do termo, né? E em 2011 eles foram alçados, os 4 mártires foram alçados ao Panteão Nacional, né, como heróis nacional, pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, um pouco esse balanço, se a senhora conseguisse resumir em poucas palavras, qual que é o legado, né, da Conjuração Baiana para o Brasil? Olha, o legado da Conjuração Baiana é uma capacidade enorme de articulação política dos setores, né? A análise que eu faço é que há um dispositivo de cooperação de classe, né? E é interessante pensar as razões pelas quais, e o escravismo é a resposta disso, o escravismo é o limite e a possibilidade do exercício político de homens, né, pobres, libertos e livres, porque eles não viam outra possibilidade de conquistar direitos fora daquilo que a gente entende hoje como conciliação, como política, né, conciliatória. Naquele momento, então, eles se articulam com o setor dominante para tentar obter, pelo menos, a redução de danos dos seus direitos. Mas eles também, por outro lado, e se o do setor dominante topa essa articulação num primeiro momento, né, num segundo, trai essa aliança. Então, nunca essas alianças são dadas, elas têm condição de serem bem-sucedidas, né, de trazerem benefício para a totalidade da população, mas, por outro lado, esses homens não deixam de lutar. Os que não foram enforcados e esquartejados, né, é preciso dizer, eles conquistaram aquilo que eles estavam reivindicando. Isso depois, em 1804, há um documento no qual tudo que eles reivindicavam na Conjuração Baiana, eles conquistaram, né, mas o próprio... e há um caráter de revolução no fato de que, por mais que houvesse a escolha de uma articulação entre setores, entre classes, né, setores sociais, eles continuaram reivindicando, continuaram radicalizando, e o fato de questionar a própria relação colonial é muito revolucionário no final do século XVIII. Né? E, só para fechar aqui, as demais revoltas que eles continuam participando, inclusive da independência em 24, que não acaba a independência da Bahia no 2 de julho, ela acaba na revolta dos Periquitos, no mesmo período da Confederação do Equador, né? É outra revolta muito importante. Eles não fazem mais alianças, é preciso dizer. Claro. Então, eles aprenderam muito rapidamente, né, com a própria vida, com o próprio sangue, porque foram espetáculos muito cruéis, né, um espetáculo muito violento, de esquartejamento, de enforcamento. As palavras finais deles, a gente tem hoje acesso por meio de um relato de um carmelita descalço, né, o Frei José do Monte Carmelo, muito triste, óbvio que tem uma dramaticidade dele, e há toda como é que chama? Um aumento do que foi dito, mas é muito violento. E os corpos desses homens, até pouco tempo, a gente não sabia onde eles tinham sido enterrados. Provavelmente, eles estão enterrados hoje, já tem indícios fortes de que eles estão no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, onde se descobriu recentemente, o ano passado, o maior cemitério de pessoas escravizadas, o maior cemitério né, clandestino, com corpos de pessoas escravizadas. Mas é muita gente mesmo. Fora a ironia bárbara, assustadora, de que eles foram executados na Praça da Piedade, né, se eu não me engano, essa ironia aterradora, assim, né, da história. A história do Brasil tem várias ironias perversas, né? Uma delas é que o patíbulo público, e esse local, Lucas, foi escolhido a dedo. Não é que é aleatório, nada é aleatório ali. Há toda uma... o espetáculo fúnebre da punição exemplar, nada é aleatório. O local onde se constrói o patíbulo público é a forca,
né? Sim. E outra, é um espetáculo. Era como se o equivalente hoje a um show de um grande astro. Desculpa a analogia, não sei se foi feliz, imagino que não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todo mundo viu. Era para todo mundo, parava tudo. Todas as A cidade se autoridades, havia mobilizou para ir assistir. todo mundo era obrigado a ir. Então você Uhum. tinha, por exemplo, era um desfile com todas as insígnias, sabe? Dos grandes comandantes militares, né? Dos regimentos militares, das milícias, né? Que é o equivalente ao regimento militar. Todo mundo assistia. As pessoas escravizadas foram assistindo. Tanto é que o Frei José de Fonte Camelo, quando ele vai, né, nessa fabulação dele sobre os momentos finais, ele diz assim que um deles, João de Deus do Nascimento, olha para Forque e diz: vocês, antes de querer a liberdade, antes eu era livre, depois que eu li um Voltaire, um Rousseau e um Lutero, ele coloca inclusive o Lutero, imagina, não tem nada do Lutero nesse Meio movimento. avulso aí, né? Entre os Total, não, porque ele é iluministas, né? católico, né? Então Claro. você tem toda uma questão da reforma, a leitura que esses homens Sim. no final do 18 faziam da reforma contra a reforma. E aí eles colocam, eles transformam, e eles são, eles se arrependeram, segundo o Frei José, eles se arrependeram. Eu duvido que eles tenham se arrependido. Mas isso sou eu, não posso Claro. afirmar. De qualquer forma, ele afirma que eles se arrependeram. Ele transforma, olha que interessante isso, e que perverso ao mesmo tempo, o milagre da misericórdia em um ato político. Extremamente, com Sem dúvida. muita. E você, nesse ato político, você reforça a superioridade intrínseca da coroa portuguesa, do Estado absolutista. Por isso que eles ganham fôlego ainda. Com Né? certeza. Já sabiam que a coisa. Já há um entendimento de que nada mais seriam como antes. Por que é a Conjuração Baiana? Por que é a Inconfidência Mineira? Eu discordo do fato de que ambos os movimentos tinham um projeto de ruptura com Portugal. Eu discordo terminantemente. Hoje em dia, ninguém mais afirma isso categoricamente. Então, se há esse projeto, ele é muito reduzido. Agora, o fato de você questionar os próprios fundamentos que reiteram a dominação e a exploração colonial, a gente já está falando de um outro patamar, Claro, né, de luta. Está claro. falando de um outro lugar. Isso já é muito revolucionário, sobretudo no antigo regime, com escravismo, né, Lucas? Então, Sem dúvida. qual que é o legado? É o legado de luta, é o legado de... Gente, a gente está até hoje, né? A gente tem uma grande maioria da população, grande maioria não, mas parte significativa da população brasileira sem acesso, sem a cidadania ampla e restrita, cidadania social, cidadania civil, cidadania Claro. política. A gente tem até hoje a criminalização do exercício dos setores populares, a gente tem a desqualificação, a gente tem o apagamento das mulheres na luta, que tem toda uma agenda, né? Tem todo um projeto de eu quero participar, eu quero discutir, eu quero... Você tem um projeto de futuro, no qual elas estão reivindicando espaço, mas não é uma, não são Sim. duas. É um coletivo de mulheres, né? Se você me permite, eu e a Lilia Schwartz, a gente está acabando de escrever um livro chamado Mata Brasil, que é a ampliação muito, né, bastante ampliado de um projeto que foi publicado na Folha de São Paulo, que eu idealizei, coordenei e também participei como autora, que é contar a história do Brasil só a partir com recorte de gênero. Já tem quase 500 páginas, a gente está em 2/3 do livro. Então, Muito bom. são muitas mulheres, são muitos projetos. E mais, não só mulheres, né, sem essencializar, com perspectivas de mudança revolucionária. Há muita mulher conservadora e que setores da esquerda fingem, né, e continuam fingindo que elas não existiam. Aí, de Claro, repente, claro. aparece a Michelle Bolsonaro, a gente acha que ela surgiu feito um cogumelo em madeira úmida. Não é. Essas mulheres conservadoras, por exemplo, o sufragista verde, Sim. né, que são as integralistas, as blusas Sim, verdes, claro. que são Claro. a mulherada parceira dos camisas verdes. Assim, que projeto que elas têm, gente? Elas têm muito projeto e Uma muito ligado à loucura. igreja. Sim. Uma loucura. Professora, vamos conversar mais sobre isso, sim, em outro momento. Por aqui hoje nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer muito pela entrevista e vamos marcar uma próxima. Lucas, eu que agradeço. Não sei se eu Obrigado. ampliei muitas respostas e Foi agradeço ótimo. demais. Estou à disposição. Um abraço para Maravilha. vocês. Obrigado e obrigado a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá.